Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ADPOLcast, o programa que traz para o centro do debate a importante pauta da segurança pública. E para o episódio de hoje, temos a honra de receber um dos grandes vitoriosos do pleito eleitoral de 2022. Ele é natural de Canoinhas. O nosso convidado fez de tudo um pouco nessa vida. Foi celeiro, vendedor de picolés, engraxate, entregador de jornais, até realizar o sonho de se tornar advogado. Mudou-se para Itajaí, onde dividia seu tempo entre trabalho e o curso de Direito da Univale. E pouco antes de se formar, foi convidado por alguns amigos a prestar o concurso para delegado de polícia. Meio contrariado no início, se debruçou sobre os estudos e foi o único aprovado dentre aquele grupo e tornou-se delegado de polícia no estado de Santa Catarina. Com pouco tempo de profissão, reconheceu que ser delegado era a sua vocação. E dali em diante realizou uma série de grandes trabalhos, sendo delegado de polícia em São Miguel do Oeste, Balneário Camboriú, diretor de polícia do interior e do litoral, até se tornar delegado-geral da Polícia Civil. Na Alesc, assumiu pela primeira vez como deputado estadual no ano de 2006, sendo reeleito nos pleitos de 2010, 14 e 18. Filho mais velho da dona Juventina, ele continua a sua caminhada política estadual, renovando mais um mandato na Alesc, sendo apoiado por 65.638 catarinenses, consagrando-se o sexto candidato mais votado do pleito de 2022. É com grande honra que recebemos o associado da ADPOL Santa Catarina, delegado de polícia e deputado estadual aqui do nosso estado, Dr. Maurício Scudilhac. É uma honra, uma satisfação e uma alegria tê-lo conosco. Bom dia, obrigado pela oportunidade, delegada Vivian, nosso presidente da ADPOL. É uma alegria estar aqui. Eu acompanho a história da ADPOL desde 81, quando eu ingressei na Polícia Civil. Fui acompanhando essa evolução de comunicação, inclusive entre os associados. Uma época, desde a época lá nós termos sistema de rádio, eu peguei. Quando eu cheguei em São Miguel do Oeste, ainda tinha um sistema de rádio que falava com a capital, e depois as várias evoluções, a ADPOL conseguia falar com os associados pela rede interna de trabalho da Polícia Civil. E hoje, com essa evolução que tem aí, parabenizar pela tua ideia de buscar novas formas de contato. Hoje, as redes sociais que tem feito essa interlocução entre os membros e entre a diretoria. Então, para mim é uma alegria estar aqui como delegado, como associado, e falar da evolução, de tudo de bom que tem acontecido. Dificuldades sempre existem, mas eu vejo aí que nós vivemos um bom momento e com perspectivas de melhorar ainda a situação da segurança pública. Quando nós falamos melhorar para o associado, é melhorar para o cidadão. É um policial trabalhando contente, determinado, tranquilo, com segurança jurídica e tudo que a gente luta. Então a ADPOL luta desde o interesse pessoal do associado, que é a sua questão pessoal e institucional, que é a questão salarial, segurança, tranquilidade, até a questão da legislação, que hoje é muito benevolente para a criminalidade, e depois o juiz, o promotor, o delegado recebe a crítica da sociedade, porque que marginais aí ainda estão na rua. Então nós temos uma legislação que, infelizmente, é muito benevolente para o criminoso.
e dá insegurança para a sociedade e insegurança para o policial. ADEPOLcast, um papo sobre segurança pública. O ADEPOLcast é um programa da Associação dos Delegados de Polícia de Santa Catarina, disponível nas plataformas do Spotify e do YouTube, e também no site da ADEPOL SC, através do endereço www.adepolsc.org.br. Doutor Maurício, sabemos, olha, na introdução desse programa, o senhor já exerceu N funções na sua vida. Desde as mais lá do início da sua carreira, sendo aprovado no concurso para delegado de polícia. O senhor já no 5º mandato, 4 mandatos completos, mais a suplência. Ano passado assumiu a presidência da Alesc. A pergunta que não quer calar: da onde sai tanta motivação para continuar trabalhando diuturnamente as pautas, dentre elas a da segurança pública aqui no nosso estado? É uma boa Acorda pergunta. que horas, dorme que horas, se alimenta, onde vive, né? Da onde sai tanta motivação, doutor? Agora até nós passamos aí recém um período eleitoral e a gente ia dormir 2 horas da manhã, porque até chegar em casa das reuniões, responder, zerar o WhatsApp. Eu faço questão de responder todos os meus WhatsApp e as redes sociais. Eu tenho ali assessoria que coloca foto, notícia e tal. Mas responder sou eu que respondo. E eu cheguei aí a um período de ter diariamente 1.300 mensagens de WhatsApp. Então era algo inadministrável, assim. Mas tinha que fazer, era uma forma de contato e tinha que manter. Mas eu sempre tive esse ritmo. Eu comecei lá na delegacia da comarca de São Miguel. Lembro que na época faltava gente para o plantão. O plantão era 24 por 24. Eu falei hoje, quando eu vejo um plantão de 24 por 72, não dá para acreditar. Nós trabalhamos para plantão 24 por 24. Terminar um plantão e às vezes seguir em alguma operação, continuar. Então, depois foi para o plantão 24 por 48 e hoje nós temos 24 por 72. Quer dizer, por um lado é bom, que dá mais descanso, tranquilidade, por outro, deixa o policial mais fora da delegacia do que dentro. Então, tem que olhar todas essas questões, mas é do ser humano, nós temos que nos adaptar às necessidades e hoje a gente trabalha com outras tecnologias. Lá, o plantão, muitas vezes, para ele almoçar, eu era o delegado, trocava com o plantão. Ou vai você primeiro, ou vou eu depois. Nós não fechávamos a delegacia, eu lembro disso em São Miguel. Depois fui delegado regional, fui diretor de polícia do interior, diretor do litoral, delegado regional de Balneário Camboriú, diretor, na época foi criada a Diretoria de Combate ao Crime Organizado, que por começar a ter uma atividade parecida com a DEIC, voltou a ser uma diretoria de inteligência, já que a DEIC é que tem essa atribuição, e depois a Delegacia Geral, que a gente ficou do início de 2007 até 2010. E eu sempre tive motivação, os colegas motivam, eu vejo como é importante, a gente não consegue parar. Em 2006,
eu assumi a Assembleia Legislativa pela primeira vez, nós tínhamos uma Lei Federal 51 sobre aposentadoria, mas o IPREV não aceitava. Aí eu tive que convencer, naquele momento, o governador Luiz Henrique a fazer uma lei estadual para que nós mantivéssemos, naquele momento, a aposentadoria especial. E nós conseguimos. E depois a gente assumiu em 2010 e veio continuando, sempre defendendo as pautas da segurança pública. Ontem até nós conversávamos lá com os deputados, e daí a gente brincou, o Marcos Vieira, a Comissão de Finanças é uma companhia hereditária lá Isso, já faz muitos e muitos anos. Daí eles olharam para mim, mas a segurança é a tua? Já Sim, os deputados naquela conversa. Então eu tenho motivação, não consigo parar. Claro que a gente tem que, às vezes, reduzir o ritmo, mas eu, por natureza, estou assim. Se não liga, eu estou olhando o celular se realmente ele está em área, está funcionando, porque alguém está ligando. E graças à tecnologia, a Deus que veio o WhatsApp. Senão, hoje, imagina o que veio em 1.200 WhatsApp por dia. Cada um fosse ligar para ti para fazer um pedido, uma orientação, dar os parabéns por alguma questão. Sim. Então, a tecnologia tem nos ajudado bastante. E eu continuo 64 anos, mas com essa motivação. Eu, na verdade, só sei que eu não tenho 30 quando alguém pergunta a idade dos meus filhos. Daí eu descubro que eu não tenho 30, porque para mim eu estou com 30 anos e uma vontade gigante de continuar trabalhando. De continuar implementando as mudanças. Porque eu creio, né, deputado, que todo mandato abre uma série de desafios. Os últimos anos, a Polícia Civil, ela ficou aí sofrendo com algumas perdas que eram direitos historicamente consagrados, dentre eles a questão previdenciária, que o senhor, junto com a ADEPOL e com as demais associações e sindicatos, trabalhou muito para que nós não perdêssemos direitos já historicamente adquiridos. E, infelizmente, naquele contexto em que vivemos, não deu certo. Mas eu sempre digo que nós temos que olhar para frente. E o senhor esteve conosco, firme, buscando, lutando, como pertencente à nossa Polícia Civil, como delegado de polícia aposentado. O senhor entende que agora, numa renovada da própria Alesc, haverá a renovação do governo, abre-se espaço para uma rediscussão, uma correção, eu digo que seria uma correção dos direitos previdenciários, especialmente da segurança pública civil, e eu digo aqui da nossa Polícia Civil de Santa Catarina? Acredito sim, Vivi. Acredito sim. Foi uma discussão ali, uma obsessão quase, com referência à Polícia Civil. Porque a Polícia Civil, hoje na ativa, tem... pouco mais de 3 mil policiais. 3 mil. No total, nós somos em 6, não chega a 6 mil, com os inativos. A Polícia Militar tem 20 mil, né? E manteve o sistema previdenciário para a Polícia Militar. Então, se quer resolver, tinha que resolver de todo mundo, em conjunto. Então, foi quase como uma obsessão, naquele momento, de querer mostrar para a sociedade que estavam fazendo cortes nos custos do Estado, mas esse não é não era o problema principal. Exato, não é o problema. Então, a gente lutou, eu consegui inicialmente que houvesse uma concordância e manter os direitos até 2003, por isso que eu fiz 2 emendas no projeto, porque se eu tivesse feito direto uma emenda até 2016, corria o risco de todo mundo perder.
Então, os mais antigos, que estão ali para se aposentar, ficaram amparados com a emenda até 2003. Quem entrou depois de 2003, nós vamos ter tempo. E eu, nessa minha vida de assembleia e de polícia, esses 40 anos, eu já vi que é uma guerra permanente. Uma hora você perde um direito, daí outra instituição ganha, daí você vai atrás, ganha, daí você consegue um direito, não são benefícios, não são regalias, privilégios, como diziam. Aí você consegue, a outra instituição vem. Então, como eu sabia que era essa guerra permanente, tinha que primeiro assegurar para aqueles que estavam para se aposentar. E foi conseguido. Nós tivemos conversa, inclusive com a ADEPOL, com a sua presença, com candidatos ao governo, especialmente o meu candidato Jorginho Melo, e ele entendeu o nosso pleito e ficou de reabrir essa discussão, esse diálogo. Então, eu acredito sim que nós vamos voltar a ter a integralidade e a paridade, inclusive pelas palavras do senador Jorginho. Não, a lei, se ela começar, tem que vigorar dali para frente. Então, eu tenho a esperança da gente manter. Com certeza. Que estimula, é uma profissão que é desgastante, não adianta dizer que é uma profissão igual qualquer outra. O policial não é, ele vive colocando em risco a sua família, sua própria pessoa. Ele vive o dia inteiro vendo problemas de pessoas e absorvendo aquilo. Nós vemos que o problema de depressão, de suicídio é muito alto entre os policiais. É reconhecido a nível mundial como a profissão mais estressante da humanidade. E por tudo isso nós temos que ter garantia. A gente conseguiu um contraponto ali, que foi agilizar o plano de carreira. Eu tive uma conversa com o governador, falei que a questão previdenciária ficou muito ruim para a Polícia Civil e que a forma que nós teríamos de minimizar naquele momento era o plano de carreira. O governador concordou, foi feito um plano de carreira conjunto à ADEPOL, Delegacia Geral, Casa Civil, que melhorou, conseguiu abrir as promoções e que nós esperamos que isso se mantenha. E agora vamos para a busca. Então, respondendo a tua pergunta, eu acredito sim que nós vamos resgatar o sistema antigo da integralidade da paridade. E que, te interrompendo... Não, capaz. Às vezes a pessoa diz, eu queria que a aposentadoria do agricultor, de todos, fosse bem mais alta. Mas cada um vai ter que contribuir de acordo. Claro. O funcionário público, o policial, quando você ouve, o policial ganha 5 mil. Ele não ganha 5 mil. 40% do salário é imposto de renda, fica retido, é IPREV, é os descontos. Ele ganha 3. Aí você passa a vida inteira olhando aquele desconto. Metade do que eu ganho fica retido. E daí depois ele tem uma aposentadoria. Se ele recebesse esses 2 a mais e ele guardasse, colocasse numa poupança, ele iria ter muito mais do que vai custar para o Estado a aposentadoria desse policial. Então, o servidor público, realmente, ele tem aposentadoria de acordo com a sua contribuição e é justo. Com certeza. E o que a gente sempre ponderou, né, deputado, nas discussões que envolveram talvez o assunto mais dramático dos últimos anos, que era a Previdência, era que o governo federal reconheceu a paridade e integralidade até 2019. A maioria, a grande maioria
dos estados do nosso país reconheceu até a implementação das suas previdências complementares para as polícias civis dos estados, e Santa Catarina, na contramão, não reconheceu. Então, essa era a nossa grande discussão, que não havia nenhum tipo de privilégio, e sim era o reconhecimento justo e equitativo de um direito historicamente conquistado pela segurança pública do nosso país. Então, eu não tenho dúvidas, deputado, que o senhor será um grande defensor dessa pauta na ALESC no próximo mandato e está aí exercendo o seu mandato atualmente na ALESC. E fora todas as pautas que o deputado trabalha, o senhor é muito ativo junto ao agro, junto ao empreendedorismo do nosso estado. E tudo isso, de uma maneira ou de outra, como nós trabalhamos aqui a pauta da segurança pública, está muito conectado. Por quê? Se nós temos emprego, se nós temos um estado produtivo, nós temos diminuição da criminalidade. Além da pauta da segurança pública envolvendo a Polícia Civil e tantos outros assuntos, quais serão as pautas, os desafios principais do seu próximo mandato que o senhor entenda que seja necessário nós trabalharmos, que de uma forma ou de outra vai interferir na segurança pública do catarinense? Que o nosso futuro governador também será do meu partido, e a gente vai ter que trabalhar junto com ele todas as questões. É uma parceria que vem de anos. Vejo que o grande problema de Santa Catarina é dois maiores. A segurança funciona bem, é só saber conduzir. Ela funciona porque funciona, pelos seus profissionais, por toda a estrutura que tem. Não é por nenhum governo, diga-se isso. Claro que os governos têm o dever de equipar, de fornecer armamento, tecnologia, mas a segurança nossa tem bons profissionais. Passaram vários governos e é a polícia com mais resolutividade, é o estado mais seguro do país. Então isso tem que manter. Manter isso é fácil, é deixar o nosso profissional trabalhar e dar boas condições de trabalho para ele. Nós temos o problema da infraestrutura. Hoje o estado de Santa Catarina está com a sua rede rodoviária, toda ela com problema. As rodovias estaduais e federais estão com problema, e isso implica na produção do nosso estado, que é muito grande. Nós somos referência na produção de tudo, e temos a dificuldade da infraestrutura. E o problema mais grave que eu vejo é o da saúde. A saúde em Santa Catarina, eu acho que poucos estados têm uma rede hospitalar, uma estrutura montada tão boa quanto Santa Catarina. E nós ainda temos 100 mil pessoas na fila de espera para uma cirurgia eletiva. E eletiva é porque é uma dor, uma fratura, alguma coisa. Não, nós temos problemas graves. Eu recebo fotos, vídeos de cidadão com a perna quase necrosada, com aqueles ferros ali que é para pouco tempo, para até ter uma cirurgia. E você vê a situação, e eu recebo e mando para o governo, mando para o secretário da Saúde, que nós temos que resolver. Então, imagina uma família dentro de casa, vendo alguém lá todo dia chorando de dor, precisando de anestésico, medicamento. O sofrimento não só do paciente, mas que causa em toda a família, em toda a comunidade. Então o Estado tem que dar a volta nisso aí, tem que tratar melhor o seu cidadão. A educação também, eu vejo que Santa Catarina funciona, tenho lá minhas restrições com a questão, por exemplo, da Universidade Federal, que é outro problema. Vê, agora o Jorginho quer fazer justiça. É uma justiça que tem que ser feita. O filho do pobre, ele passa nas fundações. Ele tem que trabalhar para pagar, ou é o pai que paga, ou é o avô que paga.
O filho do rico passa na Universidade Federal. Daí ele entra lá no meio, que hoje está todo contaminado, só com questões político-partidárias, droga, né? Eu tenho um amigo que a filha se formou bioquímica. Há pouco tempo, um dia, ela estava parada, conversando na universidade, e ela meio começou a fazer uma reflexão, e ela disse: eu sou uma sobrevivente da Universidade Federal. Porque é difícil o pai mandar o filho para a Universidade Federal e ver que, ao invés de ele ter aquele ensino, aquela preocupação, até lá com discussões de questões ideológicas e questões político-partidárias. Então, é lamentável. Mas eu já misturei, mas eu vejo no Estado. Infraestrutura e saúde vão ter que ser prioridades, além de manter a qualidade na segurança e em todos os outros setores. Sim, e nós sempre observamos, deputado, que quando o Estado tem uma infraestrutura adequada na questão do zoneamento, isso interfere intimamente na segurança pública do cidadão, com iluminação pública, com ruas, com loteamentos não irregulares, enfim, N situações, porque tudo acaba sendo um grande ecossistema que, trabalhando eles junto, de uma maneira ou de outra, nós diminuiremos os índices de criminalidade, melhoraremos a saúde, melhoraremos o saneamento, a infraestrutura. E, sem sombra de dúvidas, eu acredito, sim, que conseguiremos tornar Santa Catarina o estado ainda melhor do que ele já é. Os prefeitos vinham, foi bem colocado, vinham. Porque eu tenho uma praça, porque lá só se reúne maconheiro, não sei o quê. Eu queria um posto policial lá. Mas às vezes não é. Você vai fazer um posto, engessar policiais lá, porque não vão poder sair. É melhor você ir lá iluminar, humanizar, limpar, colocar uma câmera de monitoramento e estimular o cidadão de bem a usar. Você vai lá, família, tomar um chimarrão, conversar, fazer as coisas. O malandro não vai lá, o malandro ocupa o espaço que está abandonado. Com certeza, eu vejo isso, deputado, até porque tenho 2 filhos pequenos, e quando sai uma praça nova em qualquer município, as crianças se animam a utilizá-la. E o espaço estando limpo, organizado, com pracinha, estimula o cidadão de bem a usar, e os cidadãos que estão voltados a uma outra linha, estão tendentes ao uso de drogas, que é o que acontece, infelizmente, que se desloquem dali e que a gente possa, aí, o Estado agir em face dos criminosos. ADEPOLcast, um papo sobre segurança pública. Fazendo um fechamento aqui, eu gostaria ainda de ouvir do senhor, que nós falamos muitos dos desafios que ainda teremos nos próximos 4 anos. Então, um fechamento aí para quem está nos assistindo, nos ouvindo, uma mensagem final que o senhor gostaria de dizer, de mandar aos policiais civis, delegados e para o público em geral, porque a nossa audiência aqui não é somente interna, corporis, mas também muito externa para aqueles que estão estudando, querem se tornar delegados de polícia, porque fica muito evidente na sua apresentação que ser delegado de polícia se tornou uma vocação. O senhor e ainda será um apaixonado pelo cargo de delegado de polícia. Então, uma mensagem final para quem está nos assistindo, os concurseiros, aqueles que sonham em ingressar nas carreiras policiais. Bem, obrigado pela oportunidade. A minha palavra é sempre de motivação. Eu acho que estar com essa motivação, querer fazer mais, porque eu sempre penso positivo. O otimista, ele acha que no final sempre tudo vai dar certo. O pessimista já nem vai, porque não adianta o que fizer, vai dar errado. Eu tenho certeza que no final tudo dá certo, e se não deu certo, não chegou ao final ainda. Sim. Porque vai acontecer da melhor maneira. A carreira policial é uma missão, quem opta é uma missão,
É uma missão maravilhosa para quem gosta. Quem é concurseiro, só para estar procurando um emprego qualquer, às vezes não dá certo na polícia. Pode se achar ali. Mas, se é só por isso, não vai se encontrar. Então, eu lembro quando eu recebia os policiais, na época eles faziam o concurso para comissário ou escrivão. Aí eles escolheu lá, mas ele chegava na cidade para trabalhar e você via, não, isso é bom para investigação, gosta de estar na rua. O outro é mais burocrático. Então, às vezes trocava até para tentar... Adequar o perfil. Adequar o perfil. Tem que fazer isso. Como delegado-geral, em 3 anos, num quadro de 3.000 policiais, eu fiz 800 remoções, porque eu peguei um quadro todo desajustado e era muita gente que estava trabalhando longe da família, que queria ir para outro local, que estava desgostoso, que queria sair da polícia. E com as remoções, a gente conseguiu deixar as pessoas onde eles queriam estar trabalhando. E com isso, muito mais motivado. A gente conseguiu, então, acertar o quadro e fazer com que as coisas acontecessem. Florianópolis, eu peguei aqui, cada distrito investigava o seu homicídio. Os homicídios de Florianópolis são tudo interligados. Claro. Briga aqui, vingança, sei o quê. Criei uma delegacia de homicídio para toda Florianópolis, que eu até entendia poderia estender para grande Florianópolis. Sim. E hoje nós temos um dos maiores índices de solução de crime em Florianópolis. Uma delegacia que é exemplo para o Brasil. Começou lá com a doutora Eliane Chaves, vou falar o nome dela, senão ela fica com ciúme. Ela e o doutor Enio, né, que depois veio, que montamos aquela equipe. E que continua até hoje. O doutor Enio está lá presente. Eu me preocupava com a Polícia Civil para registrar o BO, atender o crime, mas se desse um fato grave, que me ligasse uma pessoa ao meio-dia e meio. Está acontecendo um fato aqui. A PM tem ali o seu efetivo. E a Polícia Civil não tinha. Eu vou ligar para a delegacia, o policial às vezes vai estar sozinho, vai dizer, saíram em diligência ou foram almoçar. Eu criei o COP na época, né? Que era para ter uma equipe de prontidão. Prontidão ali a qualquer hora do dia e da noite, que vejo que foram exemplos fantásticos que estão aí dando resultado. E sempre estimulei os contratos para que nós tivéssemos estagiários e contratados, para que aquele estudante de direito, de qualquer matéria, administração, pudesse vir fazer um estágio na delegacia, e ali a gente via muita gente se vocacionando para a atividade policial. E aí viria a fazer o concurso. Exato. Eu até defendo que a gente tenha um temporário ali, de nível médio, que possa fazer para dar oportunidade do estudante a trabalhar, a poder fazer a sua faculdade. A conhecer a Polícia Civil. E já despertar profissionalmente. E além do que isso, seria muito mais econômico para os cofres públicos. Exatamente. Porque com certeza, aí um contrato de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, com um salário bem menor, seletista, obviamente, vai fazer não atividade específica de policial civil, mas atividades administrativas e burocráticas. Imagina, traríamos maior qualidade do serviço para a Polícia Civil e muita economia para os cofres do Estado. Não tenho dúvida que esse é um projeto também que podemos aí trabalhar aí nos próximos 4 anos. Deixar atividade fim para efetivamente quem é o policial que trabalha. Então, são projetos. Nós vamos ter nesse mandato lá o delegado Egídio Ferrari também junto. Acho que isso é importantíssimo, vai nos ajudar muito
nessa questão e na construção de projetos aí para a segurança e para Santa Catarina. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a presidente Vivian Adepol, agradecer a todos os policiais, dizer que lá é o gabinete da Segurança Pública, da Polícia Civil. Está aqui a Michela, que é uma policial que está lá e atende com determinação e carinho tudo que vem da parte de tudo, mas da Polícia Civil e da Segurança com uma forma especial, e dizer que o nosso gabinete é o gabinete da Polícia Civil e da Segurança. Um ótimo dia a todos, que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Dr. Maurício, nosso colega delegado associado e deputado. Conte sempre com a associação. Encerramos aqui mais um episódio do ADPOLcast. Obrigada pela sua audiência, por nos escutar no Spotify, nos assistir no YouTube. Siga, compartilhe as nossas redes sociais e contamos com a sua participação no próximo episódio do ADPOLcast. O ADPOLcast é um programa da Associação dos Delegados de Polícia de Santa Catarina, disponível nas plataformas do Spotify e do YouTube, e também no site da ADPOL SC, através do endereço www.adpolsc.org.br. ADPOLcast, um papo sobre segurança pública.